Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Ministro, quase 53 milhões de brasileiros estão completamente imunizados contra a Covid-19, um terço da população acima de 18 anos. Quais são as projeções do Ministério para que o país alcance 75% da população vacinada com a segunda dose ou dose única, que é considerada aí uma porcentagem que pode controlar a pandemia no país? Bom, esperamos até o final de outubro ter a população acima de 18 anos totalmente imunizada, ou seja, com as 2 doses da vacina. A campanha nacional de imunização do Brasil é um sucesso absoluto. Nós já distribuímos mais de 207 milhões de doses de vacina, mais de 70% dos brasileiros acima de 18 anos vacinados com a primeira dose. E o Ministério, então, continua com a previsão de vacinar todos os brasileiros adultos com pelo menos uma dose até o final de setembro. Até o final de setembro. Ministro, como o senhor disse, o Brasil tem acelerado a vacinação e a gente tem noticiado aqui na Voz do Brasil que à medida que mais brasileiros são imunizados, o resultado é a queda na ocupação de leitos de UTI e redução na média móvel de casos e mortes. O que o Ministério tem realizado e investido para manter essa tendência? Bom, a força do Programa Nacional de Imunização do Brasil, né? As mais de 38 mil salas de imunização têm condição de vacinar até 2 milhões e 400 mil brasileiros todos os dias, né? E nós já, por diversos dias, conseguimos bater essa marca. Então, é por isso que o Programa Nacional de Imunização brasileiro é bastante reconhecido no mundo todo, graças à capacidade do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Ministro, alguns ouvintes da Voz do Brasil mandaram perguntas para o senhor sobre a vacinação e a pandemia. Uma delas é da Simone Sepúlveda, professora em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Ministro Queiroga, quais as orientações do Ministério da Saúde? Continuar usando máscara, álcool em gel, distanciamento? Quais são as orientações? As orientações são as mesmas. Primeiro, aqueles que já estão na época de se vacinar, buscar a sala de vacinação para tomar a primeira e a segunda dose. É muito importante tomar a segunda dose, porque a imunização só está completa após a segunda dose. Essas outras medidas, as chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, a higiene das mãos, o distanciamento entre as pessoas, elas são medidas que estão em absolutamente vigor e as autoridades sanitárias têm reiterado a sua importância. É claro que à medida que a nossa campanha de vacinação avança e está avançando, como todos já sabemos, e o controle da pandemia acontece, aí essas medidas chamadas não farmacológicas, elas podem ser flexibilizadas. Agora, ministro, todos os dias têm chegado ao país aviões com doses vindas do exterior, além das entregas dos laboratórios locais. Quais são as projeções de entregas de vacinas para os próximos meses? Isso é fruto da estratégia acertada do Ministério da Saúde, que desde 2020 utilizou uma forma diversificada para a aquisição das vacinas. O principal foi o acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca. Hoje o Brasil já tem autonomia para a produção do IFA. Além desse acordo de transferência de tecnologia, fizemos encomendas a farmacêuticas multinacionais, a exemplo da Pfizer, 200 milhões de doses, da Janssen, 38 milhões de doses. Participamos do consórcio COVAX Facility para uma cobertura de 10% da nossa população e adquirimos 100 milhões de doses ao Instituto Butantan. Então isso faz com que nós tenhamos agora, no mês de agosto, mais de 68 milhões de doses de vacinas a ser distribuídos com a nossa população. Então estamos muito tranquilos em relação ao cronograma de entregas, procurando corrigir certas diferenças entre os estados, porque o Brasil é dos brasileiros e os estados têm que caminhar na campanha de vacinação de forma homogênea. E as entregas estão mais frequentes agora, né, ministro? Entregas frequentes, entregas regulares, e a população brasileira já reconhece isso. Pois é, ministro, e a gente tem uma pergunta sobre distribuição de doses a estados e Distrito Federal. A dúvida é da Fernanda Souza, engenheira em Brasília. Vamos ouvir. A minha pergunta é, como está a distribuição de vacinas? Tem cidades que estão atrasadas? Em caso positivo, qual seria a razão desse atraso? Bom, o atraso muitas vezes se deve à capacidade diferente entre estados e municípios na aplicação das doses. Também se deve
há uma entrega maior de doses que foi feita a alguns estados, em função desses estados terem mais grupos prioritários, por exemplo, mais profissionais de saúde, mais idosos. Nós já vencemos essa fase dos grupos prioritários e hoje a distribuição é feita pelo critério da faixa etária e estamos procurando corrigir essas pequenas distorções que há entre alguns estados para que a campanha possa seguir de maneira mais homogênea. Olha, para quem começou a nos ouvir a partir de agora, estamos entrevistando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aqui na Voz do Brasil. Então, ministro, ontem o Ministério apresentou essa medida, né, para equiparar a vacinação por faixa etária. Como é que vai funcionar? Funcionar como já vem funcionando desde o princípio da campanha, né? O Departamento de Logística do Ministério se encarrega de distribuir essas vacinas para os estados e municípios e agora nós estamos pegando a faixa etária, a questão demográfica de cada estado e estamos verificando o que falta de brasileiros a ser imunizados em cada um desses estados para fazer essa equalização e tenhamos uma equidade maior na distribuição de doses. E é importante que estados e municípios sigam as orientações do Programa Nacional de Imunização. Não deve municípios buscar modificações fora do que é tratado no âmbito da tripartite, né? O SUS tem uma gestão tripartite, a União e os entes subnacionais. E tudo que é feito é pactuado no âmbito da tripartite. Ocorre que, às vezes, municípios mudam essa lógica de distribuição. E isso pode acarretar uma certa dificuldade do Ministério da Saúde em prover doses de uma maneira que ele não havia se programado. Então, defender a rigidez, não é? Defender a soberania do Programa Nacional de Imunização é a melhor forma de avançarmos na campanha de imunização contra a Covid-19. Ministro, e o que é que pode dificultar essa distribuição das doses? Bom, há várias etapas quando a vacina chega ao Brasil, né? Não é chegar do avião do exterior e já colocar em outro avião para ir ser distribuído para estados e municípios. Precisa ser liberado pela Anvisa, precisa ser liberado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Por exemplo, no caso da vacina da Pfizer, ele tem uma tecnologia muito avançada. Então, as caixas que vêm com a vacina têm sensores que enviam sinais para a matriz, para onde a vacina foi fabricada. Então, qualquer alteração da temperatura pode fazer com que essa vacina seja retida para aferição. E a Anvisa, ela só libera depois que toda a documentação é entregue pelo Ministério da Saúde. Então, isso pode gerar um pequeno atraso, mas nada que comprometa o ritmo da nossa campanha de vacinação. Afinal, nós já distribuímos mais de 207 milhões de doses de vacina. Isso não é para qualquer um. Ministro, a gente tem aqui mais uma pergunta de ouvinte. A dúvida é do Pablo Felipe, que é funcionário público de Boa Vista, Roraima. Eu gostaria de perguntar ao ministro Queiroga quais as perspectivas para o enfrentamento dessas novas variantes da Covid que tem surgido, principalmente a mais falada atualmente, a variante Delta, e saber quais as perspectivas para esse enfrentamento. Muito obrigado. É uma excelente pergunta, né? Primeiro, nós temos uma vigilância genômica capaz de identificar não só essa variante, como qualquer outra variante do vírus que possa surgir. Segundo, a conduta é a mesma, né? No caso de indivíduos positivos, devem ser isolados, eles, seus contactantes, e seguir de maneira célere com a campanha de vacinação. Quanto mais nós imunizamos a nossa população, mais protegido nós ficaremos do vírus SARS-CoV-2 e de qualquer variante desse vírus. Então, estamos trabalhando para isso e contamos com o apoio forte da Vigilância em Saúde do Brasil, que é de muito boa qualidade. Ministro, em relação à segunda dose da vacina, estão mantidos os mesmos prazos? Existe alguma possibilidade de antecipação? Existe sim, uma excelente pergunta. A vacina Pfizer está no bulário que o intervalo entre as doses é de 21 dias. Ocorre que no começo nós tínhamos poucas doses da Pfizer e o Programa Nacional de Imunização decidiu ampliar esse intervalo para que avançássemos na aplicação de primeiras doses. Hoje, como nós temos uma regularidade nas entregas de doses pela Pfizer, e nós já avançamos bastante na primeira dose, mais de 70% da população vacinável, já vamos encurtar esse prazo para o prazo previsto na bula. É só para esse imunizante, porque os outros não há previsão de encurtar o prazo. E aí nós vamos avançar na segunda dose e teremos a nossa campanha
já próximo ao fim, nesses brasileiros acima de 18 anos, no final do mês de outubro. Certo, ministro. E como é que funciona essa decisão de antecipar a dose? O Ministério ouve órgãos, integrantes do setor? Como é que é definido isso? Bom, o Programa Nacional de Imunização do Brasil ele foi instituído em 1976 no governo do presidente Médici. Desde então, tem uma grande experiência e o PNI, como nós chamamos carinhosamente, é assessorado por uma Câmara Técnica de Assessores Especializados, chamado CETAI. Então, esses especialistas, nós nos reunimos com frequência para avaliar evidências científicas novas que surgem, para acompanhar o momento epidemiológico da pandemia e fazer qualquer alteração no rumo da nossa campanha. Então é por isso que estados e municípios devem seguir o que é decidido no âmbito do PNI. Se eles não concordam, traga a discussão para o PNI. Se o que trazem for adequado, tiver base científica sólida e tiver lógica, o PNI acatará e passará a ser a regra nacional. O que pode haver de diferença de um município para outro é, às vezes, um município decide fazer vacinas em uma campanha um dia inteiro, 24 horas vacinando, vacinar em drive-thru, vacinar nas salas de imunização, questões logísticas, mas não na metodologia da aplicação das doses, porque isso foi tratado no âmbito do Programa Nacional de Imunização. Agora, ministro, muitos têm falado sobre a possibilidade de uma aplicação de terceira dose no país. Ontem a Anvisa recomendou mais uma dose de reforço da Coronavac para pacientes imunossuprimidos e idosos, especialmente acima de 80 anos. O Luciano Vilas Boas, de Santa Maria da Vitória, na Bahia, tem uma pergunta sobre isso. Vamos ouvir. Meus pais tomaram as 2 doses da Coronavac e ouvi falar que vai precisar de uma terceira. É verdade, ministro? Bom, é possível, né? É provável que haja necessidade de uma terceira dose, mas só vamos avançar na terceira dose quando houver a população vacinada com as 2 doses. Cada coisa no seu tempo. Hoje eu conversei com a doutora Mariângela Simão, diretora da OMS, e conversávamos sobre esse tema, né? E a posição da OMS é de não avançar na terceira dose nesse momento, que nós concordamos, né? Não se pode utilizar as posições de autoridades sanitárias internacionais de forma self-service, né? Quando se quer, aí se usa como referência a OMS para se fazer crítica. Quando não se quer, aí se desconsidera a Organização Mundial de Saúde. Então vamos avançar de maneira célere, tomando todas as decisões baseadas em evidência, que aí nós caminharemos muito forte para vencer a pandemia da Covid-19. Então, ministro, por enquanto não existe um prazo. Não existe um prazo porque precisamos vencer a segunda dose. E eu aqui falei que 75% da população brasileira em outubro já estaria vacinado com a segunda dose. Então, esse seria mais ou menos um prazo, se é que eu posso assim dizer, mas eu espero também dados de uma pesquisa que o Ministério da Saúde encomendou. O presidente Bolsonaro, desde o início, ele tem sido um incentivador das pesquisas, não é? E nós encomendamos essas pesquisas para tomar a melhor decisão baseada em evidência. A decisão pode ser tomada baseada em evidência ou pode ser tomada baseada em opinião de especialistas. E como ainda temos que vacinar a nossa população com a segunda dose, nós vamos tomar essa decisão no momento certo, com a opinião dos ensaios clínicos que o Ministério da Saúde encomendou. Existe possibilidade de vacinação dessa terceira dose para toda a população ou só para esse grupo específico? Então, no momento, os próprios Estados Unidos, né, tem discutido a aplicação em indivíduos que são imunossuprimidos, por exemplo, pessoas que fizeram transplantes, ou nos indivíduos mais idosos. Essa é uma tendência, isso vai acontecer no Brasil. Só que temos que ir por etapas. Não dá para ter 37% da população vacinada com a segunda dose e eu começar a vacinar com com a terceira dose um outro subgrupo. Certo, ministro. O Ministério tem feito aí alguns experimentos com a testagem, né, da Covid-19, inclusive teve um aqui realizado em Brasília. O Ministério pretende, assim, implantar um novo modelo de testagem? Então, a testagem já ocorre desde o ano passado. No início dessa pandemia, não se tinha testes em abundância e nem laboratórios para fazer essas análises. De tal sorte que os resultados, eles demoravam, mas o Ministério já vem testando desde o ano passado, distribuindo testes para estados e para municípios. Hoje a tecnologia evoluiu e nós temos os chamados testes rápidos de antígeno,
que permite em pouco mais de 20 minutos se ter um resultado. E o Ministério já tem um plano de testagem. Nós vamos testar na atenção primária os sintomáticos. Os assintomáticos nós vamos procurar locais onde exista grande circulação de pessoas. E a outra estratégia é um estudo de soroprevalência chamado de Previcov, que já foi iniciado e realizado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. A política de testagens é um dos pilares da estratégia de enfrentamento à Covid-19. Ministro, e qual a orientação do Ministério em relação à mistura de doses de vacinas de laboratórios diferentes? Existe uma orientação em relação a isso para grávidas, não é isso? Excelente pergunta. Essa questão da intercambiabilidade é algo que está sendo estudado. As gestantes, nós tivemos um evento raro em uma gestante que havia tomado a vacina AstraZeneca e a vacina AstraZeneca foi substituída na gestante. No primeiro momento, a opção foi por não aplicar uma segunda dose, mas depois o grupo de especialistas entendeu que havia evidências suficientes para aplicar essa segunda dose com a outra vacina, que é o que nós chamamos de intercambiabilidade, que no caso preferencialmente é a Pfizer, ou se não houver a Pfizer, a Coronavac. Fora dessa circunstância da gestante, a intercambiabilidade ela não está ainda autorizada pelo Programa Nacional de Imunização, embora seja possível se adotar essa estratégia, por exemplo, em ambientes onde nós não temos o imunizante, que não é o caso do Brasil. O Brasil tem os imunizantes, estão disponíveis, então não há motivo para se aplicar uma segunda dose distinta da primeira. Por exemplo, apresentar reação com a primeira dose. Isso não é motivo para se aplicar uma segunda dose de uma vacina diferente. Não tem nenhuma fundamentação científica para isso. Ministro, eu queria perguntar sobre a vacinação de adolescentes. O Rio de Janeiro e São Paulo já apresentaram até um calendário. E no mês passado o senhor deu uma declaração de que a vacinação de menores de 18 anos pode começar em setembro. É isso ainda? Então, a vacinação de adolescentes de 14 a 18 anos com a vacina da Pfizer, que é a única que tem registro na Anvisa, ela deve e pode ser feita. Agora tem que seguir o cronograma, não é? De acordo com o Estado, em função da idade que tem sido atingida a meta, vai se baixando. E aqueles estados que já chegaram nos adolescentes, pode ser feito. Ministro, agora a gente aqueles com comorbidades, né? Preferencialmente os com comorbidades. Tá, joia. Então vamos ouvir agora uma outra pergunta de ouvinte, dessa vez da Sandra Johansson, médica veterinária que mora em Curitiba, no Paraná. Prezado ministro Marcelo Queiroga, gostaria de saber se as crianças serão contempladas na vacinação contra o Covid-19 e a partir de qual idade? Aproveito também para perguntar qual a vacina que está aprovada para este grupo da população. Muito obrigada. Bom, crianças, não há previsão de vacinar crianças ainda, não tem evidência científica. Agora, os adolescentes de 14 a 18 anos, com comorbidades, esses têm previsão sim, a vacina da Pfizer, como eu falei aqui anteriormente. Ministro, aproveitando essa pergunta, como é que está a questão dos protocolos de segurança e higiene com o retorno das aulas presenciais em vários estados? Os professores foram imunizados e, em parceria com o Ministério da Educação, foi lançado até um documento com orientações para esse retorno seguro, não é isso? Muito importante a sua pergunta. A educação é fundamental, é um direito fundamental, como a saúde também é um direito fundamental. E nossas crianças e adolescentes estão há mais de 1 ano e meio apartados de aulas, né? E lá não só tem a parte do ensino, há também a segurança alimentar e uma série de outras ações que são feitas nas escolas. É por isso que a Unicef, a ONU, a OMS têm defendido o retorno às aulas, independente de professores e alunos estarem ou não vacinados. O que nós devemos ter são protocolos de segurança. No Brasil, nós já vacinamos com a primeira dose pelo menos 80% dos professores do ensino básico. Então é por isso que o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, nós lançamos uma orientação para o retorno das aulas. Vários estados e municípios já têm feito isso. No âmbito do ensino privado, já voltaram às aulas, então não tem justificativa para não haver o retorno de aulas. Tá joia, conversamos com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui para a Voz do Brasil. Obrigado, eu que agradeço e estou à disposição de vocês.
Comunidades indígenas do Mato Grosso receberam equipamentos agrícolas como tratores e carretas para auxiliar a produção nas aldeias. As máquinas foram entregues pelo presidente Jair Bolsonaro. Os agricultores indígenas que vão operar as máquinas também foram capacitados. A iniciativa encerrou um seminário promovido pelo governo sobre sustentabilidade e desenvolvimento de povos indígenas. A repórter Cláudia Boiunga acompanhou a entrega em Cuiabá, capital do estado, e traz os detalhes. O investimento foi de cerca de R$ 2.600.000 e atende a mais de 10 povos, entre eles Terena, Chavante e Pareci. Os indígenas também passaram por uma capacitação para aprender a operar as máquinas recebidas. O presidente Jair Bolsonaro defendeu que eles possam trabalhar a terra e cuidar do próprio sustento. Estamos no evento aqui para entregar algumas chaves, maquinário agrícola para implementos, para pessoas que querem trabalhar. Os parecidos começaram trabalhando já há algum tempo. Outros irmãos indígenas têm procurado maneira de trabalhar também. Não existe nada mais bom do que uma pessoa viver do suor do próprio rosto. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, reforçou que os indígenas terão ainda mais apoio do governo federal para produzir. Então, hoje é uma pequena amostra do que pode ser feito. São 14 máquinas, mas que serão muito mais, para poder fortalecer a agricultura dos indígenas que querem produzir, que querem ter renda, ter dignidade. O líder do povo Pareci, Arnaldo Zinizacai, destacou a importância de lutar pela produção responsável nas reservas indígenas. Trabalhando e produzindo dentro das nossas terras, respeitando a questão ambiental, a questão cultural, social, respeitando a legislação, vocês vão buscar a tão sonhada autonomia e vão fortalecer suas culturas, suas tradições. Vamos permanecer dentro do nosso território, vamos lutar para usar a nossa terra de maneira responsável para que a gente possa produzir. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, também falou sobre produção sustentável. Nós estamos fazendo a entrega dos tratores e estamos capacitando também num dia de campo, de modo que possam desempenhar essa atividade com conforto e segurança. O seminário foi organizado pela Secretaria de Governo e pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. De Cuiabá, Cláudia Boiunga. O faturamento bruto do agronegócio este ano deve chegar a R$ 1.109 bilhões. O valor é quase 10% maior que o registrado no ano passado. Os produtos com maior crescimento são trigo, soja, milho e arroz. O valor bruto da produção agropecuária é calculado com base na produção agrícola e pecuária e nos preços recebidos pelos produtores. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã.